Bem, tô cansado do cenário lá de casa. Vim mudar um pouco o cenário para poder bater um papo com vocês. Hoje eu gostaria de falar sobre ímpio. O que seria o ímpio, por exemplo? Porque muita gente confunde. Acha que ímpio é aquele que não está dentro da igreja. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, mas afinal, o que seria um ímpio? O ímpio é todo aquele que age com impiedade, com maldade. Seriam os cães que vimos em Apocalipse 22, que são pessoas raivosas, pessoas que agem com uma certa maldade. Mas como seria esta maldade dos ímpios? Por exemplo, uma pessoa vê que a outra está irritada, que ela não gosta daquele tipo de brincadeira, por exemplo. Ele faz só para irritar. Ele faz questão de machucar pessoas com as palavras também. O ímpio, ele detesta ser corrigido, porque ele se acha demais. Ele se acha acima da média. Então vemos, por exemplo, que existem mais ímpios dentro da igreja, do templo, do que fora. Entendeu? Por quê? Porque os crentes agem exatamente com essa maldade. Destilam muito veneno. Adoram se meter na vida do outro. Detestam ser corrigidos. Os pastores e líderes, principalmente. Eu lembro de um pastor que ele cometeu um erro e eu fui corrigi-lo. E eu levei um grito do pastor. O pastor em questão me gritou dizendo: "Quem é você para me corrigir? Eu sou pastor. Eu sou pastor." Você entende que eles usam do título de pastor para poder subjugar as pessoas, para poder humilhar as pessoas? Teve até um pastor que estava na internet cometendo um erro, porque ao invés de pregar o evangelho, ele estava justamente falando de política. Ele deveria pregar o evangelho e não defender partido político ou agariar votos, sei lá, conseguir votos para um político. Ele deveria falar sobre Cristo. Aí ele estava falando, defendendo político. Então eu fui lá corrigir ele. E aí o que acontece? Ele faz um vídeo me esculachando. Olha só quem temos aqui. O pastor, que simplesmente fica pregando heresias e defendendo justamente político corrupto. Bora ver o que ele tem a ensinar? O destino do ímpio. Pegando o gancho, ímpio é todo aquele que age com impiedade. É justamente aquele que age com maldade. E aí vamos ver o que o pastor fez. O pastor simplesmente, este pastor em questão, vem, faz um vídeo me esculachando apenas porque ele estava pregando partido político, ele estava defendendo político, ao invés de pregar o reino de Deus. Ele estava fazendo campanha política para Bolsonaro, ao invés de pregar Cristo. Mas ele é pastor, ele não deveria estar pregando sobre o reino de Deus? Provérbios capítulo 5, 22 e 23. Diz assim: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prendem. Com as cordas do seu pecado, ele é detido. 23. Ele morrerá por falta de disciplina e pelo excesso da sua insensatez anda errado. Provérbios 15, versículo. Ou seja, este pastor que fala em ímpio se comporta como um e não consegue enxergar. Porque as pessoas acham que ímpio é aquele que está fora dos templos. Acontece que tem mais ímpio dentro dos templos, tem mais ímpio usando o cargo de pastor do que fora. Este pastor em questão me amaldiçoou, me xingou
Ou seja, que moral ele tem para falar sobre ímpio se ele vive como um? Versículo 9 e 10. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Disciplina severa há para o que deixa o caminho, o que odeia a correção morrerá. Acho engraçado. O que odeia a correção morrerá. Eu fui corrigir o pastor porque ele estava errado. Ao invés de estar dando aula de Bíblia, como ele está fazendo agora, que era o que ele deveria ter feito desde o início, não. Ele estava defendendo o político. E aí o que é que ele faz? Ele faz um vídeo me esculachando. Ele odeia a repreensão. Ele odeia ser corrigido, mas quer corrigir pessoas. Enfim, a hipocrisia. O pastor em questão não aceita correção, mas quer corrigir pessoas. Aí ele faz um vídeo me esculhambando, me xingando, me difamando. E isso é o comportamento de um ímpio. Por quê? Porque justamente o pastor em questão não aceita correção, mas quer corrigir pessoas. Para você se tornar um líder, para você conduzir pessoas, a primeira coisa que você tem que fazer é ser corrigido. Você tem que se acostumar com a correção, para que você consiga corrigir pessoas. Como é que eu vou ensinar sobre correção, por exemplo, se eu não aceito ser corrigido? Como é que eu vou ensinar pessoas se eu não quero aprender, por exemplo? Então vemos que essas pessoas são hipócritas. E um hipócrita, ele não tem autoridade para ensinar, porque ele não vive o que prega. E Yahshua, Cristo, ele pregava e as multidões se maravilhavam, porque ele tinha autoridade. O que eu acho mais interessante do meio cristão, o meio evangélico, é que eles dizem que o ímpio é o pecador. Acontece que o pecador, todos nós somos pecadores, porque a Bíblia fala que todos pecaram. Então, a partir do momento que eu trato o outro como pecador, mas eu não sou pecador, isso é uma heresia, porque simplesmente eu estou me colocando acima do outro. E a palavra de Deus fala que a soberba precede a queda. Também vemos que os crentes acham que quem não frequenta o templo é o ímpio, que ele está no caminho errado, quando vemos que muitas vezes os que frequentam o templo machucam pessoas. E estes é que são os verdadeiros ímpios, pois agem com impiedade. Eles não têm piedade, misericórdia. Se uma pessoa cai, eles fazem questão de expor o outro. Eu vi um pastor que simplesmente fez algo deplorável. Ele viu que o irmão estava bebendo, estava lá com a cerveja. Ao invés de ele orar pelo irmão, exercer misericórdia. O que é misericórdia? É quando a pessoa merece um castigo e o outro não faz. Isso é o que Deus faz conosco. Nós merecíamos ser castigados o tempo todo e, no entanto, Ele não castiga. Então, isso é misericórdia. Aí nós recebemos misericórdia do Criador, porque Ele age com misericórdia conosco. Mas aí quando o nosso irmãozinho cai ou peca, nós não exercemos misericórdia com ele. E aí justamente nós queremos expor a pessoa. E aí o pastor em questão pegou o vídeo lá que o irmão tinha bebido, jogou na internet e expôs o irmão para todo mundo. Isso é deplorável. Mas o mesmo pastor detesta quando fazem isso com ele. Ele bloqueia, ele até xinga as pessoas. Os vídeos desse pastor em questão é só falando de desigrejado, soltando indireta em cima do púlpito. Isso é típico de um ímpio. São essas pessoas que Deus abomina. São essas pessoas que Deus aborrece. São essas pessoas que serão condenadas ao inferno. Justamente o fim do ímpio é a destruição. Porém, o ímpio é quem age com maldade e não quem age com justiça. O justo é o que age com justiça. O ímpio não é justo. O ímpio é covarde. E os covardes não herdarão o reino dos céus. Lembrando bem, covarde não é aquele que tem medo. Covarde é aquele que age por covardia, que é traiçoeiro, que age pelas costas, por exemplo. O justo, ele fala na cara. Como saberemos disso?
O próprio Yahshua era justo, era o mais justo dos justos, porque Yahshua, quando dizia algo, ele dizia na cara. Tanto que ele chamou os fariseus de raça de víboras, filhos do diabo, disse que era cego guiando cego. Isso está em Mateus 23. O fora, ou os foras que Yahshua deu nos fariseus, na cara deles, porque ele era justo. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.